Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus sendo colocado à prova pelos poderosos da época, que numa diplomacia extraordinária, chegaram no primeiro momento bajulando, exaltando. O Senhor sabe tudo de Deus. O Senhor é um homem que entende das coisas religiosas. Mas é lícito ou não pagar o imposto a César? Esse imposto ele era tão maldito, ele era tão opressivo, que quem recebia esse imposto era chamado de publicano. Mateus era publicano, e era o pior pecado que existia, era recolher aquele imposto, porque ele era muito injusto, ele era muito opressivo. Ele nos lembra da nossa região aqui, do Brasil colonial, onde nessas jazidas de ouro, na região de Jaraguá, Pirinópolis, até no Muquem, e a expressão nasceu lá no Muquem, porque no tempo da coroa, todo o ouro que era encontrado na região, com muita dificuldade, com muita dor, quem encontrava devia pagar o quíntuplo para a coroa de Portugal. E quem não pagava era morto, era perseguido, era maltratado, era encarcerado. E quando chegava o momento, portanto, de tirar o quíntuplo para a coroa, eles sofriam tanto que alguém dizia: é a hora do quinto dos infernos. Assim se chamava aquele imposto que se pagava a coroa de Portugal, do ouro da nossa região. Aí veio a expressão quinto dos infernos, o quinto da dor, o pagamento da dor, o imposto da dor, o imposto da dificuldade. Assim também era o quinto dos infernos lá para aquele imposto que pagavam a coroa romana. E agora o Jesus, que é um homem bom, se ele falasse que não pagassem o imposto a César, um conflito começaria, porque olha, ele é subversivo, ele está contra o Império Romano, era a sede de todas aquelas províncias dominadas na época. Se ele falasse, deve pagar, o povo ficava contra ele, porque era muito dolorido pagar aquele imposto. Mas ele é Deus feito homem, a sabedoria personificada, ele não se hesitou, ele parou com certeza, rezou, pensou, dai-me aí uma moedinha do imposto. Trouxeram a moeda, ele olhou, o que está gravado na moeda? A figura de César. Ah, então é de César, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ele falava de algo material para confundi-los, e com isso ele se livrou daquela armadilha. Vocês me armam a armadilha. Agora nós vamos trazer essa passagem para a nossa vida. Estava gravada na moeda a figura de César, então a moeda é de César. Quando nós fomos criados, amados irmãos, amadas irmãs, o sopro da vida foi dado a cada um de nós, e a imagem de Deus foi gravada em nós, porque somos imagem e semelhança de Deus. Assim, trazendo em nós marcas do eterno, você que é casado deve olhar para sua esposa e ver nela a imagem de Cristo gravada. Ela é de Cristo, ela é de Deus. Você deve olhar para o seu esposo, olhar ali uma imagem gravada de Deus na existência desse marido, ele é de Deus. Olhar para os filhos, eles são de Deus, imagens de Deus. A imagem de Deus está gravada em cada um dos seus filhos e cada uma das suas filhas. Nós contemplamos a natureza do nascer ao pôr do sol, contemplamos as estrelas à noite, a lua é a imagem de Deus que está gravada em tudo. A minha própria vida, pelo batismo, sou semelhante a Deus. Pela criação, sou semelhante a Deus. E pelo batismo, eu sou filho de Deus. Assim, todos nós somos de Deus. O mundo é de Deus. E aquela coisinha material que você tem, também é de Deus. O carrinho que você tem é de Deus. A terrinha que você tem é de Deus. A sua empresa não é sua, é de Deus.
Não é não, Padre, é minha. Mas você precisa ver gravado em tudo isso a imagem de Deus. E assim, se é de Deus, eu dou a Deus o que é de Deus. E entrego tudo a Deus. E espero Deus agir naquelas pessoas às quais eu vejo a imagem de Deus gravada. Quando nós perdemos um ente querido, a mulher perdeu o esposo, a mulher perdeu um filho, a mulher perdeu uma filha, perdeu um pai, perdeu uma mãe. Nós não usamos a expressão perder, a não ser que o seu filho não tinha a imagem de Deus gravada nele, ele não era de Deus. A não ser que o seu esposo não tinha a imagem de Deus gravada nele, ele não era de Deus. A não ser que o seu pai e a sua mãe não tinham a imagem de Deus gravada nela ou nele, eles não eram de Deus. Mas se eles tinham, pelo espírito de fé, pela força do batismo, pela sua devoção, a presença de Deus marcado nesse filho, nessa filha, eles eram de Deus. Assim Deus não tirou nada de você. Ele pegou algo que era dele, ou uma pessoa que era dele, ele levou para junto dele, ele tirou do meio de tanta dor, de tanta dificuldade, de tanta angústia, porque nessa terra, por mais poderes que nós temos, por mais saúde que nós temos, por mais dinheiro que nós temos, por mais riqueza que nós temos, a gente vive gemendo e chorando num vale de lágrimas, porque a vida é marcada por dificuldades, decepções e desilusões. Esse filho, esse parente foi levado para junto de Deus, aliviado de tudo isso. E Deus não fez injustiça, Ele não tirou nada seu. Ele pegou o que era dele. Dai a Deus o que é de Deus. Pode ter dor de saudade, sim, mas deixa Deus tomar posse daquilo que é dele. E esse filho não era seu, essa filha não era sua, esse pai não era seu. Mas era, padre, mas antes que ele fosse filho, filha, pai, mãe, esposa, ele era de Deus, porque ele tinha a imagem de Deus, e Deus levou para o céu. Meus amados irmãos, amadas irmãs, dar a Deus o que é de Deus e César o que é de César. Quando nós manifestamos, aqui eu não entro em questão de interesse, mas por questão de devoção, de fé. Cada vez que vocês ajudam uma pessoa que necessita fazendo caridade, vocês estão dando a Deus o que é de Deus. Cada vez que você ajuda a sua comunidade, você se ajuda, porque a comunidade somos todos nós. Quando você fala assim, eu doei alguma coisa para aquele santuário na Alvelândia. Quem é o santuário? Nós somos templos de Deus. Você doou para você mesmo ter um benefício num lugar bonito de graça e bênção, que manifesta a presença de Deus no nosso meio, no qual nos encontramos com Deus e no qual nós somos consolados, amparados, livres. Portanto, eu não ajudei, eu dei a Deus o que é de Deus, um pouquinho de tudo que Ele me deu. Quando é dito, devolva o dízimo conforme o costume, dá os seus 10% onde você participa, e deve ser assim, onde eu participo, eu devolvo o meu dízimo. É de Deus, não é meu o dízimo. E se eu não devolvo por causa de birras pessoais, de pensamentos extravagantes, Deus tira, é dele. Calcula o vício que você tem, que não leva a nada, só a doença, dá muito mais de 10%. Calcula talvez prejuízos que tem na empresa, na fazenda, dá muito mais de que 10%. Um festeiro chega aí numa fazenda, pode dar uma prenda para ajudar nessa festa. Ou seja, dá a Deus o que é de Deus. Não vou dar não gosto do festeiro, não gosto do padre, não gosto dessas coisas. Você pode não dar, mas o que é de vaca atolada que vai morrer na seca, o que é de bezerro que vai morrer de peste, dá muito mais do que uma prenda, do que 10%. Porque eu repito, o que é de Deus, Ele tira, e Ele é tão bom, Ele deixa 90% e só pede 10%. Dizimar é uma graça, é uma bênção, é fruto de devoção, é fruto de reconhecimento, de gratidão. Deus me deu tudo, eu devolvo um pouquinho. Se é que eu devolvo, eu estou dando a Deus aquilo que Ele me deu. Todas as vezes que eu falo disso, eu dou como exemplo quando eu era criancinha. A gente era pobre, queria dar um presentinho para a mãe. Dia das Mães, é muito comum. Engraçado que presente para a mãe é sempre utensílios de casa, e quem vai usar somos nós. E quando eu devolvo alguma coisa para Deus, eu que vou usar daquilo que eu estou fazendo. Uma igreja bonita para um casamento de um filho, um lugar bonito para uma formatura, sei lá, para tantas outras coisas, além do momento bonito de encontrar com Deus nesse local.
E muitas vezes eu queria dar um presente para a mãe, Dia das Mães, mas não tinha dinheiro. O que eu fazia? Comprava fiado na conta dela lá no mercado e dava de presente. Quando nós damos alguma coisa para Deus, é isso que nós fazemos. Estou pegando no cofre de Deus, no cofre da vida, da natureza, da família, que tem a marca de Deus, que pertence a Deus. Vocês aí da zona rural, quando você quer determinar que essa reis te pertence, o que é que você faz? Marca, você marca. Eu já disse da marca de Deus nas coisas criadas. Assim, você tem a marca de Deus em alguma coisa que você tira do próprio Deus, para devolver fazendo caridade, dando o seu dízimo, a sua oferta, uma prenda. É dando a Deus o que é de Deus, mas tirando do próprio Deus para fazer isso. E às vezes nós não doamos ou não fazemos por mesquinhez, com medo de ficar pobre, com medo de dar prejuízo, de fazer falta. Não faz falta. Caridade não gera dízimo, caridade não gera dívida, caridade não gera, diríamos, prejuízo. Caridade gera amor, e amor gera generosidade, e generosidade gera bênçãos, e a gente vive na bondade divina. Ontem, celebrando na Santa de Virgens, para explicar isso para o povo, eu fiz uma brincadeira dinâmica com eles, que eu vi na internet. Faço com vocês hoje também, para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou querendo dizer. Que às vezes somos tão suvinos, tão apegados, não ajudamos ninguém, pensando no dia de amanhã. E às vezes deixamos as coisas valiosas de lado, e deixamos aquilo que não é tão valioso tomar o lugar de Deus, até de pessoas, e por causa de coisas materiais perdemos amizades, perdemos família, perdemos tantas coisas. Eu vi numa rede social outro dia uma mulher que dizia assim, vamos contextualizar, esqueça dessa mulher da internet, faz de conta que está acontecendo aqui, para Edmilson, nada disso, mas vamos fazer de conta que é assim. Eu sou não milionário, eu sou bilionário, de coisas materiais, não bilionário, eu sou trilionário. Tem umas 800 pessoas aqui mais ou menos hoje, e eu chego aqui hoje porque eu sou trilionário, e falo para vocês assim, olha, Romeiro e Romeira, eu vou dar R$1 milhão para cada um de vocês. Vocês aceitariam? Sim ou não? Pode dizer, sim ou não? Sim ou não, gente? Ah, já começa a pensar, vou trocar o meu carro, vou arrumar a minha casa, vou ajudar quem eu gosto, porque nós pobres somos aqui. Se eu fosse rico para poder ajudar o fulano, se eu fosse rico para ajudar o ciclano, não é verdade isso? Como gostaríamos, não é, de fazer isso, pela caridade, pelo amor. Mas eu disse a vocês que eu não sou milionário. Se eu fosse milionário, tendo 800 pessoas, poderia dar aí 1 milhão para cada um, ainda sobrariam uns 200 milhões para mim, ou 1.000 para mim. Bom, eu sou bilionário, então eu vou chegar e dizer, olha, eu vou dar para vocês 10 milhões. Melhorou, não melhorou? Sim ou não? E eu posso dar, e eu vou dar para vocês, então, 10 milhões. Quem quer? Levanta a mão. Pode levantar. Ninguém quer? Olha que beleza. Ninguém quer? Sim ou não? Quem quer? Levanta a mão. Que eu queria. Tá bom. Muito bem, eu posso dar 10 milhões, mas eu sou como Deus, eu posso fazer muitas mais coisas. Eu vou dar 10 milhões para vocês, só que amanhã ninguém vai acordar. Quem quer os 10 milhões ainda? Por favor, quem quer os 10 milhões? Tá vendo? A sua vida é mais valiosa do que 10 milhões. Pode calcular muito mais do que isso. Muito mais. Muito mais. E você ainda reclama tanto dessa vida. E que droga de vida. Eu gostaria até de tirar essa vida e que essa vida passe. Meus irmãos e minhas irmãs, a vida não tem preço. As coisas boas da vida não têm preço. A amizade, a saúde, a alegria, a paz, a harmonia no lar. Essas coisas a gente não compra com dinheiro. E por que você dá muito mais valor a dinheiro do que a sua família, a sua saúde? Tem uns cavalos aí, com perdão da palavra, morrem de trabalhar de segunda a segunda, passando mal, sei lá, com tumor não sei aonde, e não tiram um tempinho para poder tratar.
Nós na roça falamos assim, né? Para poder tratar. Porque se eu paro para tratar, quem vai cuidar das minhas vacas? Quem vai tirar o leite? Amanhã você pode morrer e a vida vai continuar. As vacas vão continuar dando leite. A família vai providenciar quem tira o leite. E tudo vai continuar. Mas você passou. Porque você não valorizou a sua vida em tempo oportuno. Amados irmãos, amadas irmãs, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. De Deus é tudo, nós somos de Deus. A Ele pertencemos, nos movemos e somos. Assim, nós vamos rezar no prefácio da missa hoje. Repito, valemos mais do que milhões. Somos preciosos aos olhos de Deus.